para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Então vamos lá, vamos desenhar o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho aqui o ponto A, ponto aí do foco do incêndio, e tem o ponto B. Certo? Tem o ponto A e tem o ponto B. O que vai acontecer? Eu vou ter o bombeiro, né? Ele vai escolher um local. Vou botar aqui um bombeiro. De que modo? De que modo a distância do bombeiro até o ponto B seja metade da distância do ponto A até o bombeiro, né? Ou seja, a distância do ponto... Deixa eu dar um nome aqui para esse bombeiro, né? Vou chamar o bombeiro de D, tá? Porque eu vou usar o C depois lá para frente, depois vocês vão ver. Ele diz aí que a distância do bombeiro até o ponto B tem que ser uma distância, vou chamar de distância D, vou chamar de distância A, para ficar diferente. E a distância do ponto A até o bombeiro tem que ser o dobro, né? Do dobro da distância do bombeiro até o ponto B, tá? E aí eu tenho que pensar no lugar geométrico desses pontos, onde todos esses pontos vão acontecer, né? De a distância do ponto D, né? Que seria do bombeiro, até o ponto B ser um tamanho, e a distância dele até o ponto A ser o dobro. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho aí de lugar geométrico, né? Brincar um pouquinho com geometria analítica. Então aqui eu vou botar um plano cartesiano, só para a gente se situar. O que está acontecendo aqui, tá? Vamos lá. Então, quando eu coloco... Deixa eu puxar um pouco para baixo. Quando eu coloco um plano cartesiano aqui, os pontos que já estão... o A, o B e o D, eles têm coordenadas, certo? Então, aqui a coordenada... O A eu botei como o centro ali, né, do plano cartesiano. Então, o A é o ponto 0, 0. Certo? O ponto B, ele está a 30 metros do ponto A. Então, ele está aqui no ponto 30 e 0. Tá? E o ponto D é o que eu não sei nada, é o que eu quero descobrir onde que estão esses pontos. Eu vou chamar de X e de Y. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esse 2A e com esse A, né? Vou calcular aí a distância entre esses pontos, né? Agora que começa a entrar a geometria analítica. Distância entre dois pontos, né? Caso vocês não lembrem. Deixa eu até escrever aqui. Vou escrever aqui, ó, no cantinho, né? Se eu tenho aqui a distância entre os pontos P1 e o P2. Sendo que o P1 tem coordenada x1 e y1 e o P2 tem coordenada x2 e y2, como é que fica a distância entre eles? Vai ser a coordenada x de um menos a coordenada x do outro ao quadrado, mais a coordenada y do primeiro menos a coordenada y do segundo ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada, que seria o Pitágoras, né? Para quem lembra, né? Pitágoras. E eu vou usar essa ideia nesses dois pontos, tá? Tanto no ponto A, a distância do A até o ponto D, e do ponto B até o ponto D. Então, eu vou calcular aqui, ó, vou puxar para o lado aqui, ó. Já que vocês lembraram, né? Relembrei aí vocês, vou calcular a distância do ponto A até o ponto D, tá? Vou escrever direitinho D aqui. Como que vai ser a distância do ponto A ao ponto D? Eu tenho aqui as coordenadas, ponto A e ponto D. Então, eu vou pegar x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz.
certo? Só separar um pouquinho aqui. E vou fazer a mesma coisa com outro ponto, né? Com o ponto B, a distância do ponto B até o ponto D. Mas aqui eu posso simplificar um pouquinho, né? Porque x menos 0 é x, né? Então fica x ao quadrado e y ao quadrado, né? Não ficou tão feio, tá? Lembrando que essa distância é 2a, certo? Seguindo ali o nosso desenho, 2a. Vou fazer a mesma coisa com a distância do ponto B até o ponto D, usar aquela mesma fórmula. Então, vou pegar x menos 30. Deixa eu descer um pouquinho. Ficou muito junto. Vou pegar aqui x menos 30 ao quadrado mais y menos 0, né? Porque a coordenada y do b também é 0 ao quadrado. Tá, pessoal? Só usei aí as coordenadas dos pontos, utilizando aí essas fórmulas, tá? Bem, e vou melhorar isso aqui também, né? Vai ficar x menos 30 ao quadrado e aqui y ao quadrado. Né? Y menos 0 vai dar y. Lembrando que essa distância B para D é o que está aqui, que é o A. Tá? Agora eu tenho aqui, ó, duas equações. E vou trabalhar com A, né? Que aí eu vou juntar essas duas equações em uma só. Como é que vai ficar essa primeira? Vou mexer com essa primeira, que é mais fácil. Tá? O que eu vou fazer? Vou passar esse 2 dividindo. Então, eu ficaria aqui com A igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, isso na raiz, isso tudo sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho aqui uma equação em A e aqui eu também tenho uma outra equação em A. O que eu posso fazer? Vou igualar essas duas. Tá? Então, vou ficar aqui com... Vou juntar essas duas em uma equação só, já que as duas valem A. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso na raiz, tudo isso sobre 2, igual a essa outra equação. Já vou até desmembrar esse produto notável aqui, tá? Eu vou ficar com x ao quadrado, para a gente ganhar tempo. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar menos 60x, mais 30 ao quadrado, 900. Mais y ao quadrado. Tá? Isso daqui é esse produto notável aqui desmembrado, tá? Mais o y ao quadrado. Tudo isso na raiz, tá? Para quem não entendeu, esse produto notável é essa parte aqui, tá? Bem, agora, o que eu tenho aí? Eu tenho uma equação irracional. Certo? Tem a raiz dos dois lados. Como que a gente sempre resolve uma equação irracional? A gente eleva os dois lados ao quadrado. Então, eu vou levar esse lado aqui ao quadrado e vou levar esse lado aqui ao quadrado. Posso fazer isso sem o menor problema, tá? O que vai sair da primeira parte aqui? Raiz quadrada ao quadrado vai sair só a parte que está dentro. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado. E como está sobre 2, esse 2 também vai estar ao quadrado sobre 4. Tá? Igual, e aí vai sair x ao quadrado menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. E essa questão é questão braba, né? Como eu falei para vocês, essas 58 e a 161 eram as mais difíceis, né? As outras são mais tranquilinhas. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar cruzado, certo? Igualdade de frações, multiplica cruzado. Então, a gente vai ter, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual... E esse 4 vai multiplicar cada termo aqui dessa parte da equação. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais 4y ao quadrado. Multipliquei cada termo aí por 4, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esses dois termos aqui para a esquerda, né? Eles vão ali com o sinal trocado, eles vão negativos. E aí vai ficar 4x ao quadrado menos x ao quadrado, que vai dar 3x ao quadrado,
certo? Porque esse daqui vai para o lado de lá, vai ficar menos x ao quadrado. E esse daqui também vai para lá, vai ficar menos y ao quadrado. Certo? Eles vão mudando de sinal. Então aqui vai ficar menos 240x, né? Não vai ter ninguém para subtrair. E esse 4y vai ficar menos 3, porque esse aqui vem com sinal trocado. Tá? Fiquei com a minha equação desse jeito. Posso trabalhar com ela? Posso, claro. Ela aqui não vai ser uma equação do primeiro grau, né? Não vai ser uma reta, tá? Tá com muito cara de ser uma circunferência, né? Para quem não lembra aí de equação de circunferência, essa é a hora de dar um gás, né? Para quem não lembra de uma equação da circunferência, ela é desse tipo aqui, ó. A gente tem x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? Essa é a equação da circunferência. Com aí o centro da circunferência, né? Sendo o ponto x0, y0, tá? Essa é a equação aí da circunferência que a gente tem que lembrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essa equaçãozinha aqui para transformar nessa equação da circunferência. Então, vou completar os quadrados. Antes disso, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar essa equação aqui, em verde, por 3, né? Se você reparar, cada termo dessa equação, ela é múltiplo de 3. Então, se eu dividir cada termo aí por 3, vai facilitar bastante a minha vida. Como é que ela vai ficar? Ela vai ficar x ao quadrado menos 240 dividido por 3, né? Vai dar 80. Mais 3.600 dividido por 3 vai dar 1.200. Mais y ao quadrado. Certo? Dividir cada termo aí por 3. Pô, agora facilitou muito a minha vida. Por quê? Vou completar os quadrados, né? Para quem não lembra, é uma boa hora de relembrar. Vou fazer, né? Se você olhar aqui a equação da reta, tem diferença aí dos quadrados em x e uma diferença dos quadrados em y, né? A de y é tranquila, né? Porque como eu tenho somente um termo em y, vai sair mais rápido. O termo em x, eu vou ter que pensar um pouquinho aí, ó. Vamos olhar aqui, ó. Como é que eu transformo isso daqui em quadrado a diferença? Como o x aqui está sozinho e está ao quadrado, isso me dá uma bela dica que o meu primeiro termo é somente o x, certo? Porque quando eu fizer ali o produto notável, eu vou voltar para o x ao quadrado no primeiro termo. Como o sinal aqui é negativo, aqui eu vou ter menos, tá? De boa também. Deixa eu ir um pouquinho para cá. Agora eu tenho que pensar nesse 80 vezes x, né? Como eu fazia lá no produto notável, como é que era? Era o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então aqui ele só pode ser o 40. Por quê? Quando eu fizer 2 vezes x vezes 40, eu vou voltar para o meu 80x. Então eu vou completar os quadrados, né? Se você olhar, se você pensar como que vai ficar esse produto notável aqui, vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 1.600, certo? E, ou seja, x ao quadrado menos 80x mais 1.600. Esse primeiro aqui está ok, eu tenho lá na parte em verde. Esse menos 80, ok, eu tenho lá na parte em verde. Esse 1.600 eu não tenho, mas eu tenho 1.200. Vai ficar faltando quanto? 400. Então, nesse 1.600 que vai sair desse produto notável, depois eu tenho que tirar 400. Por quê? Esses 1.600 que eu vou conseguir do produto notável, quando eu tirar o 400, eu vou ter os meus 1.200 na parte verde. Então, realmente, x menos 40 ao quadrado menos 400 vai me dar o que eu tenho aqui, ó, em verde. Certo? Então, eu consegui fazer e completar os quadrados. O y eu não vou mexer, né? O que eu poderia fazer para ficar igual à minha equação da circunferência é eu pegar aqui y mais 0 ao quadrado, né? Zero ali não interfere em nada, né? 0 mais 0, 0 menos 0, vai dar y ao quadrado aí.
tá? E isso aqui igual a zero. Agora ficou bonito, eu consegui fazer a minha equação da reta aí, ó. Da reta não, da circunferência. Consegui fazer a minha equação da circunferência. Vai ficar x menos 40 ao quadrado. Vou passar esse 400 para o outro lado, só basta isso. Mais y menos 0 ao quadrado, igual a 400. E 400, né, para ficar exatamente igual à equação que eu tinha colocado aqui, é o raio ao quadrado nessa parte à direita aí do igual. Como eu tenho 400, qual é o número que ao quadrado vai dar 400? É o 200. Então eu acabei aí, consegui completar a minha equação da circunferência. Ou seja, quando eu olho essa equaçãozinha aqui, eu consigo ver bonito onde está a minha equação no plano cartesiano. Eu consigo ver o meu x0 aqui, que é o 40, o meu y0, que é o 0, e o meu raio, que é 20. Ou seja, aqui eu vou conseguir formar uma circunferência com o centro aonde? No 40, 0. Esse é o ponto do centro da circunferência. E o raio é o 20. Certo? Aí 20 metros, né? Porque tem a distância em metros. Então, se eu olhar lá agora o meu desenho, vou fazer um outro para não ficar mais poluído, tá? Vou fazer um outro para não ficar poluído. Então, o que eu tenho aqui, ó? Vou desenhar aqui rapidinho, só para a gente entender o que está acontecendo. Eu tenho aqui um plano cartesiano, certo? Vou desenhar os pontos aqui. Eu tenho... Vou botar o 40 aqui. Eu tenho 20, 30, que é o ponto foco B, certo? Que é o 30. Aqui eu tenho foco A, que é no 0, 0. Então, quando eu fizer aqui uma circunferência de centro no ponto 40 e 0, o centro vai ser aqui, ó. Por isso que eu não botei C no bombeiro, né? Esse aqui é o meu ponto C, do centro da circunferência. Vou botar uma... Então, ela está maior do que isso. Tá? Digamos que ela esteja assim, tá? O centro em C. O centro em C. E aí eu tenho o foco B e o foco A. Isso quer dizer que cada... Deixa eu botar outra cor aqui. Cada pontinho aí dessa circunferência, se eu pegar... Se eu pego esse ponto aqui, as distâncias entre aí o ponto A e o ponto B, aqui é 2A e aqui é A, tá? Um dobro. Então, todos esses pontos aí da circunferência, eu posso ter bombeiros que eles vão estar aí nessa relação. A distância para o B vai ser uma distância A, a distância para o A vai ser o dobro. E aí ele pede, né? Voltando aí finalmente à pergunta final da questão, ele quer o quê? Nessas condições, a maior distância entre dois bombeiros poderiam ser, né? Que eu posso ter entre eles, vai ser quando? Quando eles estão diametralmente opostos, né? Ou seja, quando eu tiver um bombeiro aqui e um bombeiro aqui. Se o raio da circunferência é 20, o diâmetro é 40. Então, diametralmente opostos vai ser a maior distância entre dois bombeiros. Então, 40 metros. Questãozinha difícil é aquela questão que realmente é a questão para deixar por último, né? Essa é a questão para deixar por último. 40, né? Letra B.